Shutter Island não é um suspense qualquer, mas sim um brilhante psicodrama que funciona como um quebra-cabeça. Muitos espectadores subestimaram o filme na primeira vez que o viram, mas a cada nova sessão surgem pistas que mudam completamente a forma como entendemos a história. Martin Scorsese colocou cada detalhe de forma intencional, desde os diálogos até o figurino. E é isso que torna o filme tão fascinante. A verdade sempre esteve bem diante dos nossos olhos. Só precisávamos saber enxergá-la. Hoje vamos revisitar alguns desses detalhes ocultos que tornam a história de Ted Daniels ainda mais perturbadora. Desde os primeiros minutos, Scorsese deixa claro que não estamos no seu típico universo de mafiosos, como em Os Bons Companheiros, nem em um drama esportivo ao estilo de Touro Indomável. Em vez disso, ele nos mergulha em um verdadeiro pesadelo psicológico. E sentimos isso imediatamente. A música inicial, Lontano, de Gheorghi Ligeti, a mesma que Stanley Kubrick usou em O Iluminado, já cria uma tensão inquietante. Antes mesmo de algo acontecer, percebemos que estamos entrando na mente perturbada de Ted. Até os nomes carregam pistas escondidas. O próprio título, Shutter Island, é um anagrama de verdade e mentiras e também de verdade, negação. O mesmo acontece com os personagens. Andrew Laedges é apenas uma reorganização das letras de Edward Daniels e Rachel Solando vira Dolores Chanal. Scorsese deixa todas essas pistas bem na nossa frente. Só precisamos saber olhar. Um detalhe sutil no começo passa despercebido por muita gente. Quando Ted e Chuck chegam à ilha e precisam entregar as armas, Chuck faz isso de forma desajeitada, entregando o revólver com o coldre junto, como um novato. Um verdadeiro marechal jamais faria isso. Scorsese já está nos dizendo nesse momento que Chuck não é realmente parceiro de Ted, mas sim o Dr. Sheehan, o psiquiatra que participa do experimento. O comportamento dos guardas também faz sentido quando descobrimos a verdade. Ted os vê nervosos e acha que é por causa do desaparecimento de Rachel Solando. Na verdade, todos sabem que Ted é um paciente. Eles estão apenas atuando para manter a ilusão, mas deixá-lo solto na ilha é um risco enorme, e isso os deixa tensos. O mesmo vale para outros pacientes. Alguns riem, outros o encaram de um jeito estranho. À primeira vista parece loucura, mas depois entendemos que eles sabem que Ted é um dos internos, e até acham divertido vê-lo fingindo ser investigador. É bem provável que alguns tenham sido instruídos pelo próprio hospital para tornar a farsa mais convincente. Em um certo momento, Ted encontra um bilhete com uma mensagem enigmática: a Lei dos Quatro. Quem é o 67? Esse enigma move boa parte da trama. O mais curioso é a reação do pessoal do hospital. Em uma reunião com o Dr. Cowley, um enfermeiro cochicha para outro. Um comentário aparentemente casual, mas que entrega que todos estão por dentro. No final entendemos tudo. Os quatro se referem aos dois grandes anagramas: Andrew Laedges e Edward Daniels, Rachel Solando e Dolores Chanal. E o número 67 é Ted, o paciente de número 67 do hospital. Desde o início há um detalhe bem evidente na aparência de Ted. Seu casaco sempre fica um pouco grande demais. Parece irrelevante, mas é uma pista visual claríssima. Ted se parece com uma criança usando a roupa do pai, ou nesse caso, com um homem interpretando um papel que não é dele. O casaco grande simboliza que Ted só está brincando de ser policial, quando na verdade é um paciente do hospital psiquiátrico. Em Shutter Island, nada é por acaso. Até o figurino revela essa verdade sobre os personagens. Há um momento curioso durante a conversa com a paciente Bridget Kearns, que matou o marido com um machado. Ted pergunta sobre o Dr. Sheehan, e Kearns fica visivelmente nervosa antes de sorrir e dizer: A câmera foca em Chuck, que abaixa o olhar e dá um sorriso envergonhado. Se você não sabe a verdade, nem percebe. Mas, depois que descobrimos que Chuck é, na verdade, o Dr. Sheehan, tudo faz sentido. A paciente está flertando, mesmo sem querer, com ele, e a reação dele entrega tudo. Nessa mesma cena, há um dos detalhes visuais mais estranhos de todo o livre-filme. Kearns pede um copo d'água. Chuck entrega. Ela leva à boca, mas a mão dela está vazia. O copo simplesmente desaparece por um instante e reaparece quando ela o coloca de volta na mesa. Não é erro de montagem, é um truque deliberado. Scorsese quer nos confundir. Em uma história onde a percepção da realidade está sempre em dúvida, esses pequenos detalhes são alarmes visuais que gritam: não confie no que você vê. Outro comportamento estranho está nos guardas. Durante o suposto desaparecimento de Rachel Solando, eles mal parecem preocupados. Conversam, relaxam, alguns nem fingem procurar direito. É totalmente ilógico. Até descobrirmos a verdade. Rachel nunca existiu. Os guardas sabem disso e só estão atuando para manter a farsa. A aparente indiferença deles é mais uma pista de que algo naquela história não se encaixa. Na primeira metade do filme, há outro detalhe que passa despercebido. Ted nunca acende um fósforo sozinho. Sempre que fuma, é Chuck quem acende para ele. Ou em uma cena onírica, Andrew Laedges faz isso.
Parece irrelevante, mas tem um significado enorme. O fogo está ligado ao trauma de Ted. Ele acredita que sua esposa morreu em um incêndio provocado por Andrew Ladies. Só na segunda metade, quando começa a encarar sua verdadeira identidade, o vemos acender um fósforo com as próprias mãos. É um símbolo de que ele finalmente começa a aceitar o trauma e a voltar pouco a pouco à realidade. Hutter Island brinca o tempo todo com a fronteira entre realidade e ilusão. Um exemplo é a fala de um paciente. Parece apenas perturbador, mas é uma referência direta a um assassino real, William Hearns, conhecido como o assassino do batom. Nos anos 40, ele escreveu algo muito parecido na parede de uma cena de crime. Pelo amor de Deus, me peguem antes que eu mate mais alguém. Não consigo me controlar. Essa conexão com um horror real torna a história da ilha ainda mais inquietante, quase possível. O Dr. Nyring também dá uma pista importante, embora Ted não perceba. Ele o elogia por seus mecanismos de defesa extraordinários. À primeira vista, parece um comentário sobre o trauma de guerra de Ted, mas na verdade, descreve tudo o que vemos no filme. A mente de Ted criou uma realidade paralela para protegê-lo da dor. Ele inventou uma história onde é um herói trágico em busca de justiça, em vez de aceitar que foi ele quem matou a esposa e os filhos. O que soa como um simples comentário médico é, na verdade, a revelação de toda a farsa. Outro detalhe visual sutil, mas revelador, está no interrogatório com Kearns. Atrás de Ted há um guarda, exatamente como se faz com prisioneiros perigosos. É uma pista silenciosa de que Ted não é o investigador que pensa ser, mas um paciente sendo vigiado de perto. Scorsese nos conta isso sem pronunciar uma palavra. Uma das cenas mais surreais é o sonho de Ted, onde ele encontra Andrew Ladies, o homem que culpa pela morte da esposa. Ted acende um cigarro, mas a fumaça se comporta de maneira antinatural. Em vez de subir, parece ser sugada de volta para o cigarro. É uma pista clara de que não estamos na realidade. Em Shutter Island, nada é o que parece. Até a fumaça de um cigarro se transforma em um aviso de que Ted está preso em um pesadelo criado pela própria mente. Um momento crucial vem quando George Noyce, outro paciente do hospital, diz a Ted que ele é apenas um rato em um labirinto. No início parece o delírio de um louco, mas no fim entendemos o quão precisa é essa metáfora. Ted realmente se move como um rato de laboratório dentro de um labirinto mental criado pelos médicos. Cada passo, cada encontro, faz parte de um experimento cuidadosamente planejado, e do qual talvez não haja saída. Há outro detalhe metal importante em uma cena onde Chuck mostra a Ted um documento sobre Andrew Ladies. Ted, que normalmente segue cada pista com obsessão, se recusa a olhar. É uma reação estranha, mas faz todo sentido quando entendemos como um mecanismo de defesa. No fundo, Ted sabe que aquele papel contém a verdade, e encarar isso significaria destruir toda a ilusão que sua mente construiu. Negar-se a olhar é a prova de que ele está lutando desesperadamente para manter a fantasia. Um símbolo visual muito sutil é o curativo que Ted usa sobre o olho esquerdo durante boa parte do filme. Quase ninguém presta atenção nisso, mas é extremamente significativo. Representa uma ferida aberta, a dor interna e as mentiras em que ele vive. Perto do final, o curativo desaparece. E isso não é coincidência. É o sinal de que sua falsa realidade está se desmanchando e que, pouco a pouco, Ted começa a encarar a verdade. O farol é um dos símbolos mais poderosos da história. Para Ted, é o local onde acontecem lobotomias ilegais, o centro de uma conspiração sombria. Ele se agarra a essa ideia porque precisa de uma verdade que justifique tudo, mas na realidade, nada disso existe. Quando finalmente chega ao farol, tudo é diferente. Não há experimentos proibidos, apenas o Dr. Kelly explicando a realidade. E há um detalhe revelador. Suas roupas estão secas, mesmo que Ted acredite ter nadado em plena tempestade. É mais uma prova de que sua mente está presa em ilusões. O farol não simboliza apenas seus medos, mas se torna o lugar onde ele precisa finalmente encarar a verdade. Até o clima reflete o estado mental de Ted. Durante a maior parte do filme, o céu cinzento, com chuva e ventos fortes, representa sua mente confusa e sombria. Mas depois da grande revelação, quando ele aceita quem realmente é tudo muda, o sol rompe as nuvens. Esse céu limpo não é um acaso, mas um símbolo visual de que, pelo menos por um momento, Ted aceitou a realidade. A verdade, mesmo dolorosa, conseguiu atravessar a escuridão de suas ilusões. Scorsese também usa com maestria os símbolos do fogo e da água para mostrar o conflito interno de Ted. O fogo surge em seus sonhos e alucinações, sempre ligado à negação da verdade. Ted se agarra à ideia de que sua esposa morreu em um incêndio provocado por Andrew Ladies, uma imagem que sua mente repete obsessivamente, como se fosse um refúgio contra a verdadeira tragédia. A água, por outro lado, simboliza exatamente o oposto, a aceitação da realidade. É um elemento que aparece sempre que Ted se aproxima da verdade. Sua esposa afogou os filhos, um trauma tão insuportável que ele enterrou no fundo do subconsciente. Só quando finalmente encara quem realmente é, no farol, a água volta e evita aparecer como um símbolo de purificação. Um caminho doloroso, mas inevitável, para a verdade.
O Dr. Cawley também é visto de forma distorcida pelos olhos de Ted. Para ele, Cawley parece o grande vilão, um médico frio, manipulador, que esconde segredos sombrios e conduz experiências ilegais. Mas no fim, entendemos que Cawley não é um monstro, é um homem que realmente quer ajudá-lo. Em vez de lobotomizá-lo de imediato, arrisca um último recurso: permitir que Ted viva sua fantasia na esperança de que, sozinho, ele aceite a verdade. Suas palavras sobre tratar os pacientes com métodos naturais não eram uma fachada, eram a expressão de uma convicção genuína. Cawley é um personagem movido por compaixão, desesperado para salvar Ted antes que seja tarde demais. E então chegamos ao final, um dos mais enigmáticos e debatidos do cinema moderno. Toda a história era uma ilusão criada pela mente de Ted para escapar da verdade. Chuck, que Ted acreditava ser seu parceiro, na verdade era o Dr. Sheehan, seu psiquiatra. Toda aquela investigação na ilha não passava de um jogo de interpretação planejado para que Ted, ou melhor, Andrew Ladies, encarasse a realidade. Parece que o experimento dá certo, mas na manhã seguinte, Ted pronuncia uma frase que muda tudo. Which would be worse? To live as a monster or to die as a good man? Essa única pergunta coloca tudo em dúvida. Talvez Andrew tenha decidido conscientemente fingir que ainda está louco para não viver com a culpa, aceitando a lobotomia como uma espécie de morte voluntária. Ou talvez ele realmente tenha recaído no delírio e esteja novamente preso em sua fantasia. Scorsese nunca nos dá uma resposta. E é aí que está a genialidade. Somos nós que temos de escolher no que acreditar. Seja qual for a interpretação, Shutter Island é um filme que revela novos detalhes a cada revisão. Cada olhar, cada símbolo e cada gesto estão colocados com precisão cirúrgica. Rever o filme com esse conhecimento é como assistir a uma obra completamente diferente. E é aí que percebemos o quão meticulosamente Scorsese construiu esse labirinto psicológico. E vocês, como interpretaram o final? Acham que Andrew aceitou a lobotomia conscientemente para não viver com a culpa? Ou que ele estava realmente perdido na loucura? Deixem suas opiniões nos comentários. E se gostaram deste vídeo, deixem o like e se inscrevam no canal para não perder os próximos análises.